pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, dessa vez na matéria de Geografia para vocês do terceiro ano. A gente vai dar continuidade ao que a gente falou na outra aula, tá legal? E mostrar para vocês ainda um pouco de atividades econômicas, né? E a atuação delas, ou digamos assim, a importância delas na minha e na sua vida, tá bom? Veja bem, a gente também vai falar para vocês sobre a importância do trabalho de alguns trabalhadores, ou de alguns profissionais, que desenvolvem o seu trabalho lá no campo, mas que de forma direta esse trabalho é trazido à nossa realidade e acaba beneficiando a mim e a você, né, a todo mundo. Você vai ver que os trabalhos estão relacionados, né? Existem pessoas que fazem a inter-relação ou a interligação entre o trabalho do campo e o trabalho da cidade, e é sobre isso que a gente vai falar para você agora, tá legal? Veja bem, o trabalho e as atividades econômicas. No livro de vocês, na página 275, os alimentos e outros produtos que utilizamos em nosso dia a dia resultam do trabalho desenvolvido por muitas pessoas. E por meio dessas práticas de diferentes atividades econômicas, vamos estudar agora alguns exemplos de atividades que são praticadas às vezes no campo, tá legal? E também algumas que são desenvolvidas na cidade, mas vocês vão ver que elas estão relacionadas, ou seja, uma depende da outra, elas dependem uma da outra, há uma interdependência, tá legal? Veja bem, agricultura, falando primeiramente sobre a agricultura. Primeiro, o agricultor produz, ou ele planta, digamos assim, um determinado produto. Eu vou sintetizar ou simplificar para você compreender, digamos que ele plantou a laranja, tá legal? Lá no campo. E aí, por exemplo, ele plantou, pagou pessoas que vão lá limpar, tirar o mato que cresce no entorno da planta e regar e adubar o solo para que a laranjeira produza. Uma vez que ela produz, o agricultor paga pessoas para colherem. E uma vez que essas pessoas colhem todo o produto, vem em questão o atravessador. Veja bem, o atravessador nada mais é do que uma pessoa que compra o produto do produtor lá no campo, tá bom? A um preço bem menor, tá legal? Bem barato. E aí chega, ele pega aquele produto e leva lá para a cidade, para as indústrias, e ao chegar na indústria, ele revende para o dono da indústria a um preço bem mais alto. Por quê? Porque ele vai levar em conta também o trabalho dele em colher, ou até mesmo em pegar, recolher esse produto e levar até o campo. Então, para isso, ele vai gastar também. Então, ele vai botar a sua despesa em cima, o seu trabalho e aí ainda o valor do produto. Então, ele vai ganhar bem mais do que o produtor rural, tá bom? E aí, ele leva para a indústria compra aquele produto. E aí, lá na indústria, o produto já comprado a um preço considerável, tá? Ele vai ser misturado com outros produtos, vai ser lavado, vai ser transformado na máquina, tá bom? Em sucos, por exemplo. E aí, esse suco vai ser colocada em uma embalagem, e essa embalagem vai ser colocada num local, numa caixa talvez, para ser levada até o comércio. Aí, por exemplo, nesse caso aí, a indústria vende ao comerciante, tá? Vai primeiro para os armazéns, dos armazéns vai para o comércio. E aí chega a mim e a você um produto que muitas vezes foi plantado lá no campo. Por exemplo, aqui na nossa região, durante muito tempo, foi produzido caju em grande quantidade. E esse caju era levado para as beneficiadoras, né, pelos atravessadores, que eram algumas pessoas que recolhiam lá das propriedades rurais, o caju nas caixetas e levava até o atravessador, a beneficiadora do caju, e lá o caju era transformado em sucos, em doces, e era vendido, tá, a um preço exorbitante. Às vezes, se eu e você quiséssemos comprar o caju que nós mesmos produzimos, tínhamos que pagar um preço bem alto, era bem valorizado. Por quê? Porque aí entra o trabalho de outras pessoas, dando mais valor àquele produto produzido lá no campo, tá bom? Bom, assim funciona, mas de um jeito ou de outro, uma indústria que produz seu produto, aquele produto precisa da matéria-prima, e essa matéria-prima é produzida lá no campo, então automaticamente um depende do outro. E às vezes aquele agricultor quer comer, por exemplo, um doce, ele já não tem mais caju lá, porque ele vendeu toda a sua produção, vai no supermercado, na cidade, e compra o doce já na latinha, tá? Industrializado e tudo mais, mas um produto que ele produz na sua propriedade, tá bom? Isso pode acontecer. Então assim, daí você tem a ideia de que os trabalhos estão interrelacionados, que as pessoas dependem dessa inter-relação de atividades econômicas para a sua, digamos assim, subsistência, por assim dizer. Veja bem, a agricultura é uma atividade econômica que realiza, ou que é realizada, sobretudo em propriedades rurais, lá no campo. Por exemplo, propriedades como sítios, chácaras e fazendas. E por meio delas são obtidos vários produtos fundamentais à alimentação diária de todas as pessoas, tá legal? E ainda diz mais. São obtidos produtos, né, como frutas, legumes e verduras lá no campo. Mas além desses, são inúmeras as listas de produtos que podem ser produzidos no campo e levados para a cidade.
a gente também vai falar sobre a pecuária. A pecuária, só para você saber, é a atividade predominante e desenvolvida no espaço rural que se encarrega da criação de animais, tá? Então, assim, as pessoas no campo podem criar animal e o objetivo dessa criação muitas vezes é o consumo da família, mas também em grande escala para a produção industrial, porque dos animais que se cria pode-se aproveitar os ovos, por exemplo, pode-se aproveitar o couro, pode-se aproveitar a lã, né? Enfim, dependendo do tipo de animal que é criado na propriedade, determinados produtos provém dali, tá legal? Então assim, algumas propriedades se especializam na criação de gado para tirar o couro, ou leite, né? Enfim, até mesmo a carne. Então assim, esses produtos são produzidos no campo e levados para a cidade da mesma forma pelos atravessadores. E esse produto vai agregar valor a ele por causa desse transporte e dessa quantidade de trabalhadores que estão envolvidos na obtenção do produto. E depois você vai comprar no comércio por um preço mais considerável. Por quê? Porque ali o produto já foi trabalhado, ali ele está refinado, ali ele está misturado a outras substâncias, plastificado, já está, passou todo um processo, tá bom? Então assim, agregou valor a um produto que é comum lá no campo e que às vezes até é desvalorizado pela grande quantidade que tem, pela abundância que tem, mas quando, uma vez que ele vai para a indústria, ele agrega valor e às vezes volta para você a um preço um pouco mais considerável. Mas isso é importante por quê? Porque entra o trabalho de outras pessoas e sua subsistência e sustento, tá bom? Veja bem, a gente vai passar adiante aí, tá? Falando aí sobre a indústria. Veja bem, por meio da atividade econômica da indústria, diferentes tipos de matéria-prima são transformados em diversos produtos. Matéria-prima, só lembrando, só para você saber, é o produto inicial, é o produto base do qual se faz outros produtos, ou que serve de base para a construção de um produto mais elaborado, tá bom? Então isso aí é matéria-prima. Por exemplo, se você vai fazer uma cama, você precisa de madeira? Madeira é a matéria-prima. Se você vai fazer uma roupa como esta, você precisa de lã. Lã é a matéria-prima. E essa matéria-prima geralmente é produzida lá no campo, tá legal? E aí trazida para a indústria, que às vezes fica na cidade, mas nós vamos ver mais à frente que há algumas indústrias que se especializam em lá no campo mesmo, ela é construída lá no campo para ficar mais próxima do produtor rural, tá legal? Isso aí já é uma cartada de mestre. Fica mais próximo do produtor rural e compra o produto diretamente da propriedade onde ele é produzido a um preço bem menor, entendeu? E aí aquele produto é produzido na indústria, ali no campo mesmo, e levado para a cidade bem mais barato. Por quê? Porque foi comprado diretamente do produtor, eliminando, tirando do cenário o atravessador. Então aquele profissional, o atravessador, ele vai ter que caçar outro meio, tá, para conseguir, digamos assim, ganhar o seu sustento. Às vezes ele pega o produto da indústria e leva para a cidade, também é outra forma. E aí acaba promovendo o seu sustento. Então assim, esse tipo de trabalho é muito importante. Por exemplo, o comércio, tá legal? No comércio, muitos produtos são comprados, tá? Vindo às vezes da indústria, dessa indústria que produz, digamos assim, uma matéria-prima que vem lá do campo, tá bom? Então ele chega ao comércio, depois de toda essa ganja de atividades econômicas envolvidas, e de profissionais e de trabalho, tá legal? E aí o produto já chega lá no comércio elaborado, pronto para ser vendido para mim e para você, para qualquer pessoa. Então assim, consiste a atividade de comércio na compra e venda de produtos, tá bom? Ou seja, o comércio hoje, a visão que a gente tem de comércio hoje é isso, compra e venda de produtos. Veja bem, por meio do comércio podemos adquirir produtos que variam diretamente do espaço rural, ou que vieram talvez, como frutas e verduras, só que agora eles passaram por algum tipo de transformação na indústria, ou seja, eles foram elaborados, eles passaram por uma ganja digamos assim, melhorias, foi talvez produzido com outros agregados, outros produtos a ele para que ele dure mais tempo, para que ele preserve o sabor, para que ele permaneça a cor, para que ele pareça para você mais agradável, entendeu? E isso aí agrega ao produto um valor bem mais elevado, tá bom? Então assim, todos esses profissionais e todas essas profissões como o comércio, né, o comerciante que trabalha no comércio, o operário que trabalha na fábrica, o agricultor rural que trabalha na agricultura lá no campo, ou o pecuarista que produz na pecuária lá no campo também, todos esses trabalhos estão interrelacionados. De forma geral, todos os trabalhos desenvolvidos no campo estão interrelacionados ao trabalho na cidade. Então, meus amados, era isso que eu queria mostrar para você. Ficou uma atividadezinha aí na página 277 e 288, tá? Da 277 a 288. Só para você saber, não são todas as páginas de tarefa, tá legal? É só o limite aí da atividade para que você
perdão, querido, é 277 e 278, tá bom? Desculpa aí um pequeno erro aí, 277 e 278. Olha, só consertando aqui para que você não se assuste com o tamanho da tarefa, tá legal? Só é 2 páginas e dessas 2 páginas, uma delas é bem pequena, tá? Uma das atividades, a maioria das perguntas são perguntinhas pessoais, mas não se preocupe que a gente vai estar depois tentando auxiliar vocês na resolução dessas tarefas, tá bom? Então um abraço para você, meu querido, e até a nossa próxima videoaula de Geografia.